Deuteronômio, capítulo 27. Moisés, com os anciãos de Israel, deu ordem ao povo, dizendo: Guardai todos estes mandamentos que eu hoje vos ordeno. E no dia em que passares o Jordão para a terra que o Senhor teu Deus te dá, levantarás umas pedras grandes e as caiarás. E escreverás nelas todas as palavras desta lei, quando tiveres passado para entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de teus pais, te prometeu. Quando, pois, houveres passado o Jordão, levantareis no monte Ebal estas pedras, como eu hoje vos ordeno, e as caiareis. Também ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferramenta sobre ela. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecereis holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, gravando-as bem nitidamente. Falou mais Moisés, e os levitas sacerdotes, e todo Israel, dizendo: Guardai silêncio, e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser o povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno. Nesse mesmo dia Moisés deu ordem ao povo, dizendo: Quando houveres passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para pronunciarem a maldição: Rúben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas dirão em alta voz a todos os homens de Israel: Maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá: Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito todo aquele que remover os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto levantou a cobertura de seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai, ou a filha de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que receber peita para matar uma pessoa inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir, e todo o povo dirá: Amém. Capítulo de número 28. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo a que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor,
e terão temor de ti. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, para os guardares e cumprir, não te desviando de nenhuma das palavras que eu hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, e não andando após outros deuses para os servires. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento em tudo a que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a peste, até que te consuma da terra, na qual estás entrando para possuíres. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, com a inflamação, com o calor forte, com a seca, com crestamento e com ferrugem, que te perseguirão até que pereças. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti, de ferro. O Senhor dará por chuva a tua terra pó. Do céu descerá sobre ti a poeira, até que sejas destruído. O Senhor fará que sejas ferido diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra ele, e por 7 caminhos fugirás deles, e serás espetáculo horrendo a todos os reinos da terra. Os teus cadáveres servirão de pasto a todas as aves do céu, e aos animais da terra, e não haverá quem os enxote. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com tumores, com sarna, e com coceira de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa as trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto na tua presença, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não te será restituído a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e desfalecerão de saudade deles todo dia. Porém, não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste, e serás oprimido e esmagado todos os dias, e enlouquecerás pelo que hás de ver com os teus olhos. Com úlceras malignas, de que não possas sarar, o Senhor te ferirá nos joelhos e nas pernas. Sim, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei que tiver exposto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. E virás a ser, por pasmo, provérbio e ludíbrio entre todos os povos a que o Senhor te levar. Levarás muita semente para o teu campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e as cultivarás, porém não lhes beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as devorará.
Terás oliveiras em todos os teus termos, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona te cairá da oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não te pertencerão, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto do teu solo, consumi-los-á o gafanhoto. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará cada vez mais sobre ti, e tu cada vez mais descerás. Ele emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será a cabeça, e tu serás a cauda. Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão até que sejas destruído, por não haveres dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Estarão sobre ti por sinal e por maravilha, como também sobre a tua descendência para sempre. Por não haveres servido ao Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração, por causa da abundância de tudo, servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, em fome e sede, e em nudez, e em falta de tudo. E ele porá sobre o teu pescoço um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti, de longe da extremidade da terra, uma nação que voa como uma águia, nação cuja língua não entenderás, nação de rosto feroz, que não respeitará o velho, nem se compadecerá do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, até que sejas destruído, e não te deixará grão, nem mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te faça perecer. E te sitiará em todas as tuas portas, até que em toda a tua terra venham a cair os teus altos e fortes muros em que confiavas. Sim, te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que o Senhor teu Deus te deu. E no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão, comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será mesquinho para com seu irmão, para com a mulher de seu regaço, e para com os filhos que ainda lhe ficarem de resto. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe terá ficado de resto no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. Igualmente, quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será mesquinho o seu olho para com o homem de seu regaço, para com seu filho e para com a sua filha. Também ela será mesquinha para com as suas párias, que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos, que tiver, porque os comerás às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, enfermidades malignas e duradouras, e farás tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tiveste temor, e eles se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Assim ficareis poucos em número, depois de haverdes sido em multidão como as estrelas do céu, porque não deste ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós para fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e sereis desarraigados da terra na qual estáis entrando para possuíres. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, deuses de pau e de pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, mas o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento de olhos, e desmaio de alma. E a tua vida será como em suspenso diante de ti,
e estremecerás de noite e de dia, e não terás segurança da tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a tarde. E à tarde dirás: ah, quem me dera ver amanhã. Pelo pasmo que terás em teu coração, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse: nunca mais o verás. Ali vos poreis à venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. 29. Estas são as palavras do pacto que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além do pacto que fizera com eles em Horebe. Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: vistes tudo quanto o Senhor fez perante os vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não vos tem dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceu sobre vós a vossa roupa, nem o sapato no vosso pé. Pão não comestes, vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando, pois, viemos a este lugar, Sion, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro a peleja, e nós os ferimos, e lhes tomamos a terra, e as demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras deste pacto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizeres. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus. Os vossos cabeças, as vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, a saber, todos os homens de Israel, os vossos pequeninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio de vosso arraial, tanto o rachador da vossa lenha como o tirador da vossa água, para entrares no pacto do Senhor vosso Deus e no seu juramento que o Senhor vosso Deus hoje faz convosco, para que hoje vos estabeleça por seu povo, e ele vos seja por Deus, como vos disse, como prometeu com juramento a vossos pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ora, não é somente convosco que faço este pacto e este juramento, mas é com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que hoje não está aqui conosco, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos no meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações, os seus ídolos de pau e de pedra, de prata e de ouro, que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que produza veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras deste juramento, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande na teimosia do meu coração, para acrescentar à sede a bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar. Pelo contrário, fumegará contra este homem a ira do Senhor, e o seu zelo e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Assim, o Senhor o separará para mal dentre todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto escrito no livro desta lei. Pelo que a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier de terras remotas, dirão ao verem as pragas desta terra, e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e que toda a sua terra é enxofre, sal e abrasamento, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá, de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Assim todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Que significa o furor de tamanha ira? Então se dirá: porquanto deixaram o pacto do Senhor, o Deus de seus pais, que tinha feito com eles, quando os tirou da terra do Egito. E se foram, e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que eles não tinham conhecido, e que lhes não foram dados. Por isso é que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra,
para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, com furor e com grande indignação, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Capítulo de número 30. Quando te sobrevierem todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus e obedeceres a sua voz conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todos os povos entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que o teu desterro tenha sido para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e dali te tomará. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos, sobre aqueles que te tiverem odiado e perseguido. Tu te tornarás, pois, e obedecerás à voz do Senhor, e observarás todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais, quando obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento que eu hoje te ordeno não te é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá por nós ao céu, e no-lo trará e no-lo fará ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, e no-lo trará e no-lo fará ouvir para que o cumpramos? Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o cumprires. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás passando para possuíres. Mas se o teu coração se desviar, e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorares outros deuses e os servires, declaro-te hoje, que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra para entrar, na qual estás passando, o Jordão a fim de a possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Capítulo 31. Prosseguindo, Moisés falou ainda estas palavras a todo Israel, dizendo-lhes: 120 anos tenho eu hoje, já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás este Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, aos quais destruiu.
Quando, pois, o Senhor vou-los entregar, fareis com eles conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Então chamou Moisés a Josué, e lhe disse à vista de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Também Moisés lhes deu ordem, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que ele escolher, lereis esta lei diante de todo Israel, para todos ouvirem. Congregai o povo, homens, mulheres e pequeninos, e os estrangeiros que estão dentro das vossas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que não a souberem, ouçam, e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual estás passando o Jordão para possuir. Também disse o Senhor a Moisés: Eis que vem chegando o dia em que hás de morrer. Chama Josué, e apresentai-vos na tenda da revelação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da revelação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará, e se prostituirá indo após os deuses estranhos da terra na qual estás entrando, e me deixará, e quebrará o meu pacto que fiz com ele. Então se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e eu o deixarei, e dele esconderei o meu rosto, e ele será devorado. Tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: Não é porventura por não estar o meu Deus comigo que me sobrevieram estes males? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia por causa de todos os males que ele tiver feito, por se haver tornado para outros deuses. Agora, pois, escrevei para vós este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me sirva por testemunha contra o povo de Israel. Porque o introduzirei na terra que com juramento prometi a seus pais, terra que mana leite e mel. Comerá, fartar-se-á e engordará. Então, tornando-se para outros deuses, os servirá. E me desprezará, violando o meu pacto. E será que, quando lhe sobrevierem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha. Pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele maquina hoje, antes de eu ter introduzido na terra que lhe prometi com juramento. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que com juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Ora, tendo acabado Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas, que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós. Porque conheço a vossa rebeldia, e a vossa dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Congregai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, e vossos oficiais, para que eu fale estas palavras aos seus ouvidos, e tome por testemunha contra eles o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos sobrevirá nos últimos dias, quando fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés proferiu todas as palavras deste cântico, ouvindo-o toda a Assembleia de Israel. Capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca.
Caia como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a terra e como chuvas sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é ele. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, e isso é a sua mancha. De geração perversa e depravada é. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e insensato. Não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos, geração por geração. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, e num ermo de solidão e horrendos uivos. Cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer os frutos do campo. Também o fez chupar mel da rocha, e azeite da dura pederneira, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros de Bazã, e dos bodes com o mais fino trigo, e por vinho bebeste o sangue das uvas. E Jerusum, engordando, recalcitrou. Tu engordaste, tu te engrossaste e te cevaste. Então abandonou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o moveram a zelos, com abominação o provocaram a ira. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus, e deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te formou. Vendo isto, o Senhor os desprezou por causa da provocação que lhe fizeram seus filhos e suas filhas, e disse: Esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim. Porque geração perversa são eles, filhos em quem não há fidelidade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com uma nação insensata os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arde até o mais profundo do Seol, e devora a terra com o seu fruto, e abrasa os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, e esgotarei contra eles as minhas setas. Consumidos serão de fome, devorados de raios e de amarga destruição. E contra eles enviarei dentes de feras, juntamente com o veneno dos quais se arrastam no pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Tanto ao mancebo como à virgem, assim a criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei. Farei cessar a sua memória dentre os homens. E se eu não receasse a vexação da parte do inimigo, para que os seus adversários, iludindo-se, não dissessem: a nossa mão está exaltada, não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Se eles fossem sábios, entenderiam isso, e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000, e 2 fazer fugir 10.000, se a sua rocha não os vendera, e o Senhor não os entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, seus cachos são amargos. O seu vinho é veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder
se apressam a chegar. Porque o Senhor vindicará o seu povo e se arrependerá no tocante aos seus servos, quando vir que o poder deles já se foi, e que não resta nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam, os que comiam a gordura dos sacrifícios deles e bebiam o vinho das suas ofertas de libação? Levantem-se eles e vos ajudem, a fim de que haja agora refúgio para vós. Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão. Pois levanto a minha mão ao céu e digo: como eu vivo para sempre, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar do juízo, então retribuirei vingança aos meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. De sangue embriagarei as minhas setas, e a minha espada devorará carne. Do sangue dos mortos e dos cativos, e das cabeças cabeludas dos inimigos. Aclamai, ó nações, com alegria, o povo deles, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Os seus adversários retribuirá vingança, e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Veio, pois, Moisés e proferiu todas as palavras deste cântico na presença do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que eu hoje vos testifico, as quais haveis de recomendar a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, mas é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte a que vais subir. E recolhe-te ao teu povo, assim como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto pecaste contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Meribá e de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém lá não entrarás, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Capítulo 33. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse ele: o Senhor veio do Sinai, e de Seir raiou sobre nós, e resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama o seu povo, todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos prescreveu uma lei, uma herança para a Assembleia de Jacó, e tornou-se rei em Jerusalém, quando se congregavam os cabeças do povo juntamente com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. E isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no meio do seu povo. Com as suas mãos pelejou por si. Sê tu o seu auxílio contra os seus inimigos. De Levi disse: sejam teu Tumim e teu Urim para o teu homem santo, que provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse de seu pai e de sua mãe: nunca os vi, e não reconheceu a seus irmãos, e não conheceu a seus filhos, pois eles, levitas, guardaram a tua palavra e observaram o teu pacto. Ensinarão os teus preceitos a Jacó e a tua lei a Israel. Chegarão incenso ao teu nariz, e porão holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro junto a ele. E o Senhor o cercará o dia todo, e ele habitará entre os seus ombros. De José disse: abençoada pelo Senhor seja a sua terra,
com os mais excelentes dons do céu, com orvalho, e com as águas do abismo que jaz abaixo, com os excelentes frutos do sol, e com os excelentes produtos dos meses, com as coisas mais excelentes dos montes antigos, e com as mais excelentes dos outeiros eternos, com as coisas excelentes da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha tudo isso sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que é príncipe entre seus irmãos. Eis o seu novilho primogênito, ele tem majestade, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com ele rechaçará todos os povos, sim, todas as extremidades da terra. Tais são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulão disse: Zebulão, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque chuparão a abundância dos mares, e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ele se proveu da primeira parte, porquanto ali estava reservada a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízes para com Israel. De Dan disse: Dan é cachorro de leão, que salta de Bazã. De Naftali disse: Ó Naftali, saciado de favores e farto da bênção do Senhor, possui o lago e o sul. De Azer disse: Bendito seja Azer dentre os filhos de Israel. Seja o favorecido de seus irmãos, e mergulhe em azeite o seu pé. De ferro e de bronze sejam os teus ferrolhos, e como os teus dias, assim seja a tua força. Não há outro, ó Jerusalém, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e na sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele lançou o inimigo de diante de ti, e disse: Destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó a sós na terra de grão e de mosto, e o seu céu gotejará o orvalho. Feliz és tu, ó Israel! Quem é semelhante a ti? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, e a espada da tua majestade, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Capítulo de número 34. Então subiu Moisés das planícies de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, e as planícies do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não se lhe escurecera a vista, nem se lhe fugia o vigor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias nas planícies de Moabe. E os dias do pranto no luto por Moisés se cumpriram. Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem semelhante a todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em tudo que Moisés operou, com mão forte e com grande espanto, aos olhos de todo Israel. O livro de Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora,
passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso, e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis à terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente sê forte e corajoso. Capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas no Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração,
e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte. E ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão,
levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas, que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade Adão, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento, em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. E respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o Jordão, o povo, no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias.